Graça e paz, povo de Deus, graça e paz aos metodistas que nos acompanham aqui no plano de leitura cronológica da Bíblia. Hoje, gente, terminando o livro de Eclesiastes, coisa mais linda, né? Já lemos Provérbios, Salmos, Eclesiastes, hoje termina. Então, hoje apenas os capítulos 10, 11 e 12. Então, vai entrando aí, vai dando a sua paz do Senhor, saudando uns aos outros com alegria. Amém? Pela oportunidade, né, de estarmos juntos, pela oportunidade de estarmos lendo a palavra, né? Deus abençoe a Marluce Florencio, Bete Oliveira, Heloísa, Miriam Vieira, o nosso irmão Gibson, né? Deus abençoe a todos e todas que estão entrando aqui com muito carinho, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá, Zezé, né? Em nome de Jesus, graça e paz sobre todos, né? Continue orando por mim, gente. Não cesse as orações, né? Tô me sentindo um pouco melhor, respirando melhor, tô mais firme, graças a Deus. Dá um pouquinho fanhosa, né? Obrigado, Beth. Deus abençoe. Amém. Então vamos lá para a gente poder ler, que hoje é tão curtinho, né? É somente o 11 o 10, 11 e 12, olha só. Eclesiastes curtinho hoje, né? Mas depois a gente vai entrar no livro de Cantares. Cantares é curtinho também, né? Graça e paz a Sueli, Selma Afonso, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe as nossas vidas, amém? Sem Ele, a gente não é nada, não é verdade? Deus te abençoe, Ivonete. Muito bom ter todos e todas aqui. Eu fico muito feliz porque aonde o Senhor me leva tem sempre alguém dizendo: olha, eu estou acompanhando o plano de leitura, né? Fico tão feliz por isso, né? Eu tinha um compromisso ontem marcado há muito tempo e uma dívida com esse pastor, 2 anos e meio que eu vou falando que eu ia à igreja dele, né? E fui ontem, não estava bem, dor de garganta, né? Mas Deus sustentou, né? Então eu fui para Sepetiba, logo ali, gente. Meu Deus, 2 horas para chegar lá, né? Mas graças a Deus, ele hoje me falou que foi maravilhoso, que as pessoas estão muito animadas, motivadas, impactadas. Deus ativou o mundo espiritual, revelou coisas ocultas. Foi tremendo, foi bênção de Deus. Sempre é, né? Jesus cuida muito bem da noiva, né, gente? E nós somos essa noiva maravilhosa. Então Deus abençoe Vanilda, Deus abençoe Rosemary Milese, amém? Então vamos entrando para a gente poder ler, porque aqui em Nova Iguaçu a internet é uma vergonha nacional, gente, só Jesus. Né? A conexão fica lenta, cai, não interessa qual seja o provedor. Todos estão dando bandeira, né? Amém. Está aqui conosco a nossa irmã Vilar Porto, Marli Souza, glória a Deus. Então vamos lá, vamos que a gente já está chegando aí no nosso alvo, né? Para que a gente possa fazer essa leitura final do livro do sábio, né? Rei Salomão, filho de Davi, né? Benedita do Carmo aqui conosco, Marilza Cardoso, Jussara Lobo. Deus tem sido muito bom conosco, né? Conosco, metodistas, né? E principalmente aqui na primeira região. Deus está alinhando o caminho, a jornada, a conduta, né? A santidade, que a gente possa se apegar a isso, gente, porque, afinal das contas, como disse Salomão, tudo é correr atrás do vento e tudo é vaidade, não é verdade? Então vamos orar. Então junte-se a mim aí em oração. Elizabeth Cruz, Ilza Santos, Ana Paula Rodrigues, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelo teu amor que nos sustenta, por essa força maravilhosa do teu Espírito Santo que nos faz caminhar mais uma milha. Quero agradecer pela vida de todos e todas que ao longo, Senhor, desse tempo de leitura bíblica, Senhor, está firme no propósito. 165 dias com o Senhor nos ajudando. Que a tua palavra ela possa cair em boa terra,
e produzir fruto na nossa vida, Senhor. Não queremos ser só ouvintes da palavra, mas nós queremos praticar a palavra. Por isso que ela não se aparte de nós, Senhor, e que nós possamos buscá-la com integridade de coração. Eu abençoo esse tempo de leitura. Eu abençoo cada leitor e cada leitora. E consagro o dia de hoje, Pai, esses 165 dias ao Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos estar lendo capítulo 10, 11 e 12. Prepara a sua Bíblia aí. Eu me preparo aqui também. Vamos lá. Capítulo 10. A excelência da sabedoria. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Grave isso, né? O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Olha aí o povo aí, né? Que tem chefe, chefia, liderança pastoral, liderança na igreja. Olha aí, ó. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar. Vou-me embora da igreja, não quero mais saber. Vou-me embora desse trabalho, quiser me manda embora. Ele está dizendo, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Fica na sua, deixa que Deus vai te defender. Amém? A paz, Dilceia, pastora Dilceia aqui conosco. Amém, nosso irmão Berriel, glória a Deus. Verso 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba o muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha a lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Pura verdade. Como é que a gente vai saber o que vai acontecer? Mas quem é tolo pensa que sabe tudo, né? Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto,
porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Claro que aqui é uma reflexão espiritual, né? Já que palavras têm poder. Então o que ele está dizendo é que a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque o que a gente pensa que está falando escondido e às ocultas vai ser levado a quem de direito. E isso é verdade. Quantas pessoas já falaram comigo: pastora, não contei para ninguém, só a senhora sabe. E passado um tempo, outras pessoas vieram até a mim: a senhora está sabendo? E fala: quem te falou isso? Ah, a própria pessoa. É o tolo, né, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado, amados, com tudo que fala, né? Se a gente não quer que chegue a lugar nenhum, ó, guarda a porta da sua boca, né? Sem contar, agora olhando bem para um lado bem espiritual, sem contar os espíritos espiões, que talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Mas há demônios especializados em espionar. Realmente você só fala com uma pessoa que não falou nada. Porém, um espírito espião, ele sopra no ouvido de alguém que essa pessoa, quando ela começa a contar, ela tem certeza que alguém falou. Ela só diz assim: eu não sei quem me contou, mas... E aí vai para o ventilador. Então, de alguma forma, o sábio, né, ele que também deve ser bem esperto no mundo espiritual, ele está dizendo: muito cuidado com aquilo que você fala. Nem em pensamento fale mal do rei, né? Então, lembrando, né, que a gente peca até por pensamento. E um servo que fala mal do rei é alguém que está abrindo uma legalidade espiritual, né? Porque a Bíblia manda, né, que a gente honre a nossa liderança. Então são cuidados, né, tanto no mundo natural quanto no mundo, né, espiritual. E quando ele diz: por causa dos braços cruzados a casa tem goteira, ele está dizendo daquela pessoa preguiçosa, que ela vai postergando o que precisa fazer. Quando vê, ela já acumulou a casa de tantas coisas a serem feitas que ela não consegue fazer mais nada, né? E aí até aquilo que tem se perde, né? Que a gente não seja assim, né? Que a gente fique atento às coisas de Deus. Eu tinha, né, um hábito, né? Porque eu fiquei em Inhaúma 17 anos, na Metodista de Inhaúma. E eu tinha então um hábito, né? Quem foi de lá me conhece. Todo ano eu fazia uma reforma no templo, uma manutenção, desde a limpeza do ventilador, ar-condicionado, troca de lâmpadas por lâmpadas mais fortes, a pintar o templo por dentro e por fora. A pastora Ruth Cato até brincava, dizendo assim: eu não posso nem dizer que a igreja da pastora Marisol é mostarda, porque no ano seguinte ela pode ser azul, ela pode ser bege, ela pode ser alguma coisa. Mas isso é cuidado, gente. Se você faz manutenção, você não precisa fazer grandes obras, né? Isso foi algo que Deus me ensinou. E fico muito triste quando uma igreja ou os colegas não têm esse entendimento, essa visão. E quando a gente vê, é tanta coisa, né, para a gente fazer, que parece que não tem nem condição mais de ser feito nada. Amém? Então vamos lá agora no capítulo 11. Amém? É a conduta prudente do sábio. E diz assim, e esse texto é maravilhoso: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará colheita. Né? Por exemplo, uma pessoa que sabe trabalhar no campo, até quando ela ara a terra e ela vai lançar a semente, e ela lança assim a semente, ela tem que reparar na força do vento. Senão o vento vai levar a semente para o lugar
que ela não determinou, que ela não arou, que ela não preparou. E aí se perde o trabalho e se perde a semente. E ele está dizendo aqui o seguinte: se você ficar somente observando o vento, você nunca vai semear, né? E se eu falar isso, ou se eu fizer aquilo, e se cair lá e se cair cá, né? Ele está dizendo que nada pode ser feito em exagero. A gente tem que saber fazer todas as coisas com sabedoria e com prudência. Porque quem fica só olhando para as nuvens, nunca fará colheita. Então são cuidados que a gente precisa ter, amados, quando a gente está falando de uma conduta espiritual. Então, lançar o pão sobre as águas, o pão é o quê? É o sustento, é a palavra. É a palavra. Então ele está dizendo, lança o teu pão, lança a palavra de fé, lança a sua oração de fé, porque depois de muitos dias você o achará. A resposta vai vir, gente. Agora tem gente que quer resposta de Deus, mas na primeira situação de dificuldade para de orar. Não sobe um monte, não lê palavra, não busca. Você está entendendo, gente? Então nós precisamos lançar o pão sobre as águas, né? Lança a tua palavra, a palavra de fé, sobre as águas da palavra de Deus, que o Senhor trará a seu tempo a resposta. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Amém? Então, vamos lá no verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia a tua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A gente não sabe. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas que serão muitos e que tudo o que virá é vaidade. É vaidade, né? Então, quando ele nos dá essa orientação, semeia. Semeia em todos os sentidos, na vida secular e na vida espiritual. Semeia a tua semente pela manhã e à tarde, né? Desenvolva a vida de oração pela manhã e à tarde. A gente fala de Daniel, tão maravilhada, né, com Daniel, que o homem que foi jogado na cova dos leões e ficou ileso, né? Daniel parava, um homem que tinha muitas atribuições, era também um sábio, era um conselheiro do rei, que não se contaminou com todas as trevas que havia na Babilônia, porém, ele orava de manhã, de tarde e de noite. Aí a gente quer vitória, mas a gente não quer orar. Não é assim. Semeia. Semeia a tua semente pela manhã, semeia de tarde. Você não sabe qual delas é aquela que vai realmente prosperar, e pode ser até que ambas prosperem. Aí, glória a Deus por isso. Amém? Então, que nós possamos, amados, ser bem mais vigilantes quanto à nossa conduta espiritual, porque não é a carne, o visível, que governa o invisível, mas é o invisível que governa o visível, ou seja, é o espírito que governa sobre a carne. Então, muito mais do que só você correr atrás e teus trabalhos e faço esse bico, semeia no mundo espiritual, semeia no mundo espiritual, porque o que tu semear vai prosperar. Amém? Vamos lá agora, que é muito conhecido nosso, verso 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas
Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, né? Porque são vaidade, amado. Ninguém fica jovem para sempre, ninguém fica maravilhoso para sempre, ninguém tem a força de um jovem para sempre, ninguém, né? E ao mesmo tempo em que ele diz para o jovem, você que tem essa força da juventude e tudo mais, ele está dizendo, alegre-se nesses dias bons, que você pode fazer 1000 coisas e não sente dor nos ossos, não sente nenhum mal-estar. Ele disse assim, porém, né, quando você estiver andando pelos caminhos que você escolher, caminhos que inclusive satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos, tome só um cuidado, de tudo. Deus te pedirá contas. É simples, né? Alguém já me disse assim, pastora, posso fazer tudo que eu quiser? Quem sou eu para dizer que não pode? Mas de tudo que tu fizer, Deus vai pedir contas. Deus vai pedir as contas, né? Eu me lembro quando muito jovem, eu devia ter 13 anos, e eu fui assistir uma escola dominical na classe de jovens em Pilares. E a aula quem estava dando na época era um pastor. E aí um rapaz disse, pastor, a gente pode fumar? E ele disse assim, pode. O que você não pode é se viciar. Um beijo para a irmã Francilene de São Luís do Maranhão. Aleluia! Irmã Francilene, Deus te abençoe grandemente por essa iniciativa de ouvir a palavra de Deus. Amém? Beijo da pastora Marisol, tá bom? E aí, aquele jovem falou o seguinte, então se eu não me viciar, não tem problema? Porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente você é livre. Só que ele não falou para esse jovem que depois, para você poder lutar, né, para sair daquele vício, era quase impossível, né? E muitos anos mais tarde, né, eu já devia estar com os meus quase 40 e ele acima, né, dos 40, eu encontrei fumando sem parar, um atrás do outro, e ainda caiu a ilusão, eu paro se eu quiser. O que aconteceu? Morreu de efizema pulmonar, né? Então a gente tem que ter cuidado até com o que a gente escolhe, gente. Até com o que a gente escolhe. Irmão Edson, um beijo. Deus te abençoe. Amém? Então vamos lá, gente. Né? Já está entendido. Jovem tem força, tem saúde, tem vigor, mas cuidado com o que você escolhe, os caminhos que você escolhe, porque Deus vai te pedir contas. Agora vamos lá, ele está falando do jovem, agora ele vai falar da velhice, porque o livro de Eclesiastes foi escrito na velhice de Salomão. Então vamos lá, capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos, o qual você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa e os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca por já terem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Ele está descrevendo a velhice. Ele está descrevendo uma velhice onde o cara vigoroso, fortão, né? Agora ele já está encurvado pela velhice. Os moedores da boca, que são os dentes, já caiu alguns, né? Os olhos, né? Já aí com a catarata não vê direito. É isso que ele está descrevendo, gente, olha bem.
E o 4 ele diz: faça isso, lembre-se do seu Criador, antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, e quando você levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, ele está descrevendo a velhice. Tudo fica difícil, tudo fica pesado, né? Andar na rua já dá medo, começa a perder a audição, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões, e as coleções de sentença são como os pregos bem afiados. Eles provêm de um único pastor, com letra maiúscula, pastor com letra maiúscula. Além do mais, filho meu, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. De tudo que ele falou aqui, de todos esses pensamentos e análises, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Palavra do pregador, palavra do sábio. Olha o que ele está dizendo. De toda a ciência que ele estudou, de tudo que ele aplicou a alma dele a viver, desde os prazeres da carne com muitas mulheres, a beber muito vinho, que depois ele viu que não era bom isso. Tudo que ele estudou e tudo que ele, com a sua sabedoria, observou. Ele está dizendo, no final das contas, a conclusão é uma só. Já fui moço, agora eu estou velho. É a minha conclusão. Teme a Deus. Teme a Deus e guarde os mandamentos do Senhor, porque isto é o que deve fazer cada pessoa. Por quê, pastora? Porque Deus, a seu tempo, há de julgar a obra de todos nós, de cada ser humano, muitas ou poucas, temente a Deus ou não temente a Deus. Deus há de julgar as obras, quer sejam boas, quer mais. Então, um dia todos nós vamos estar no tribunal de Deus, gente. Então ele está dizendo, faz agora, faz enquanto você é jovem ter força, faz mesmo também na tua velhice, mesmo que com a limitação da idade, mas teme a Deus o tempo todo. De toda a conclusão, de tudo que esse homem experimentou, tudo que ele viu, tudo que ele provou, tudo que ele tocou, tema a Deus. Porque no final, é lá diante dele que nós vamos prestar conta. Amém? Espero que você tenha gostado do livro do pregador e que você também saia daqui com o temor de Deus no seu coração. Amém? Nós vamos estar orando, como nós costumamos fazer. E no nome de Jesus, o Senhor não voltando, e o Senhor assim permitindo, amanhã estaremos lendo o livro de
Cantares. Amém, gente? Então vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Entramos à tua presença, Senhor, muito agradecidos pela palavra, Senhor, que aprendemos com o sábio rei Salomão. Muito obrigado, Senhor, pelo teu servo ter compartilhado conosco reflexões tão preciosas e nos fazer entender que ao final de tudo, Pai, só precisamos temer ao Senhor de todo o nosso coração. Então, abençoa-nos, ó Deus, para que não venhamos a colocar coisas ou pessoas acima do Senhor. Mas é na certeza da tua bondade, graça e misericórdia que eu quero apresentar a vida de todos que estão aqui. Sua casa, suas famílias, seus parentes, Pai. E rogar, meu Senhor, que essas vidas sejam salvas em nome de Jesus. Senhor, salva, cura, liberta. Continua a derramar sobre nossas vidas a tua unção de cura e nos venha blindar contra toda a investida do inimigo, contra vírus, virose ou coisas semelhantes a essa que tentam, Senhor, nos impedir, tentam calar a nossa voz. Em nome de Jesus. Senhor, a tua bênção é sobre nossas vidas. Então que nós possamos ver essa bênção, Pai, se estender para a direita da nossa casa, para a esquerda da nossa casa, e que nós possamos ter nossos vizinhos sendo abençoados, Senhor. E que em nome de Jesus a tua mão dê cura, a tua mão dê libertação, e seja quem for o alvo, possa reconhecer, o Senhor fez isso por mim. Pai, queremos poder também terminar os nossos dias dizendo, que nós tememos ao Senhor. Nós tememos ao nosso Deus, porque sabemos que nós vamos prestar contas. Então, aquele que está desviado, aquele que saiu do caminho, aquele que está dentro da igreja, mas está totalmente perdido, Senhor, toca nessas vidas, Pai, para que eles possam acertar o prumo e voltar para a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Pessoas estão adoecendo de doenças gravíssimas que toca a mente, toca o corpo físico. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Eu rogo também pela vida do pastor Ricardo Moreira, Pai, que teve um outro AVC, não está enxergando, não está caminhando. Senhor, envia a tua unção sobre ele e cura, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés, cura, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que a tua mão faça esse milagre, os músculos sejam restaurados, os nervos que estão tensos se solte e esse homem volte a andar em nome de Jesus. Cura pessoas de pneumonia, cura pessoas de bronquite, de faringite, Senhor. Cura da sinusite, cura de todas essas doenças respiratórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembramos da nossa irmã Esther Dolly, que está em casa, que a tua mão esteja sobre ela, completando a boa obra que o Senhor já começou. Santo Deus, que maravilha é confiar no Senhor, porque o Senhor é muito bom e o Senhor se compadece de nós. Compadece, Senhor, se compadece de cada vida que está aqui e envia sobre essas vidas a tua palavra e a tua unção. Eu oro em concordância com teu povo e te agradeço por tudo o que o Senhor é para nós e tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, Pai, que nossas igrejas, nosso corpo pastoral, nossos ministérios de cura, intercessão, Senhor, todos dentro da igreja, seja instrumento na tua mão para gerar milagre, para fazer o sobrenatural acontecer. Oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Receba aí a unção de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus sobre a tua vida, amém? E amanhã estaremos aqui para começar um novo livro, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a tua casa, guarde a tua entrada e guarde a tua saída,
desde agora e para sempre. Amém? Beijo da sua pastora. Continua orando por mim, tá dando certo. Amém? Fica na paz.